Audiobook, Jus Resumos. Processo Penal, Aula 18. Conflito aparente de jurisdição e medidas assecuratórias no processo penal. Olá, amantes do direito processual penal. Sejam muito bem-vindos ao Jusemos. Hoje, vamos abordar dois temas importantes: o conflito aparente de jurisdição, que surge quando diferentes autoridades judiciárias divergem sobre a competência para julgar um caso, e as medidas assecuratórias, instrumentos cautelares destinados a garantir a efetividade da futura sentença penal. Preparem-se para mais uma aula essencial. O conflito aparente de jurisdição é uma questão processual que se relaciona com a definição da competência para o julgamento de um determinado fato criminoso. O artigo 113 do Código de Processo Penal estabelece que as questões de competência podem ser resolvidas tanto pela oposição da exceção de incompetência quanto pela suscitação do conflito de jurisdição. O artigo 114 do CPP define quando haverá conflito de jurisdição. Conflito positivo, quando duas ou mais autoridades judiciárias se consideram competentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Conflito negativo, quando duas ou mais autoridades judiciárias se consideram incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Controvérsia sobre unidade ou separação de processos, quando surge divergência entre autoridades judiciárias sobre a necessidade de julgar processos conexos ou continentes de forma conjunta ou separada. Para solucionar o conflito aparente de jurisdição e definir o órgão jurisdicional competente, algumas regras são observadas. 1. Inexistência de conflito em caso de hierarquia, e não haverá conflito de competência quando houver relação de hierarquia jurisdicional entre as autoridades em questão. Nesses casos, a decisão da autoridade superior prevalece. 2. Remessa ao órgão superior comum e, em regra, busca-se solucionar o conflito remetendo a questão a um órgão jurisdicional hierarquicamente superior e que seja comum às autoridades judiciárias em conflito. As súmulas 428 do STJ e 555 do STF ilustram a competência para julgar conflitos de jurisdição em situações específicas. Súmula 428 do STJ. Compete ao Tribunal Regional Federal, TRF, decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma seção judiciária. Súmula 555 do STF. É competente o Tribunal de Justiça, TJ, para julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito do Estado e a Justiça Militar local. As medidas assecuratórias são processos incidentes de natureza cautelar que, embora não estejam diretamente ligadas ao fato criminoso em si, possuem a fundamental importância de assegurar ou acautelar bens lícitos ou ilícitos do acusado. O objetivo dessas medidas é garantir o pagamento das custas processuais, a reparação dos danos morais e materiais causados à vítima, a prevenção do enriquecimento ilícito do acusado, o cumprimento da sentença condenatória, em caso de condenação. A natureza jurídica das medidas assecuratórias é a de preservar a eficácia patrimonial da pena e seus reflexos. Para a decretação dessas medidas, dois pressupostos são geralmente exigidos. Fumus comissi delicti, fumaça do bom direito penal, ou seja, indícios razoáveis da prática de um crime. Periculum in mora, perigo na demora, ou seja, o risco de que o patrimônio do acusado se dissipe, frustrando a futura execução. Dentre as espécies de medidas assecuratórias, destaca-se o sequestro. Sequestro incide sobre bens móveis ou imóveis adquiridos pelo agente com os proveitos da infração penal.
A destinação dos bens sequestrados, primeiramente, o ressarcimento do dano causado à vítima e o pagamento das despesas processuais. O eventual restante é recolhido aos cofres públicos. O artigo 124-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/19, prevê uma destinação especial para o perdimento de obras de arte ou outros bens de relevante valor cultural ou artístico, nos casos em que o crime não tiver vítima determinada, a destinação a museus públicos. O artigo 125 do CPP especifica que o sequestro pode recair sobre bens imóveis adquiridos com os proventos da infração, mesmo que já tenham sido transferidos a terceiros. O artigo 126 do CPP estabelece que, para a decretação do sequestro, é suficiente a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. O artigo 127 do CPP outorga ao juiz o poder de ordenar o sequestro, de ofício, embora essa possibilidade seja objeto de debate doutrinário, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, em qualquer fase do processo, inclusive antes do oferecimento da denúncia ou queixa. Nesta aula, analisamos o conflito aparente de jurisdição e as medidas assecuratórias no processo penal. Vimos como a divergência sobre a competência é resolvida e como as medidas cautelares patrimoniais são importantes para garantir a efetividade da justiça e a reparação dos danos causados pelo crime. Com este conhecimento, expandimos nossa compreensão dos incidentes processuais que podem surgir no curso da persecução penal. Se este conteúdo foi relevante para seus estudos, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para acompanhar as próximas aulas. Deixem seus comentários e dúvidas abaixo. Até a próxima! E continuem aprofundando seus conhecimentos no fascinante mundo do direito processual penal.